Hoje eu quero falar com vocês sobre a normalização da pandemia e como a verdadeira meritocracia está salvando vidas e empregos. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo e minha dificuldade já começa em tocar nesse assunto sem pensar. O cara vai sair do vídeo agora porque ninguém mais aguenta falar nesse assunto. Ninguém aguenta esse assunto. Ninguém mais aguenta, agora em outubro, viver como a gente está vivendo desde o início da pandemia, lá para março, abril. Mas vamos lá, atingimos 150 mil mortos, sapos na água quente. A maior parte da população brasileira nem para mais para refletir sobre o volume de vidas e famílias destruídas que esse marco representa. Porque começa morrendo 2 ou 3 por dia, depois chega a ser 50, 100... Há um sustinho quando a gente atinge 1000 mortos por dia, porque é um número redondo de 4 dígitos, mas chegamos num ponto em que esses números caem desse patamar. E embora continuem crescendo, o fato é que a gente não aguenta mais, na maioria dos casos porque precisa trabalhar para botar pão na mesa. Não aguenta mais porque fica indignado de ver que o país simplesmente desistiu de lutar. Fica indignado porque no dia em que a gente chega a 150 mil mortos, o presidente da República desfila sem máscara num fim de semana na praia, aglomerando e voltando com o discurso da gripezinha. Tudo isso esgota a gente. E mesmo quem segurou a onda o ano inteiro e só sai de máscara, começa a ver que não tem como vencer essa luta. A gente tende a relaxar. Nosso cérebro faz isso com a gente, porque senão você enlouquece. Quem ainda está lavando latinha de refrigerante do delivery? Quem ainda está lavando as mãos ou usando álcool em gel cada vez que abre uma maçaneta ou empurra uma porta no prédio onde mora, num banco ou num supermercado? Eu vi agora de manhã o velho da Havan na inauguração da loja. A inauguração foi ontem e havia uma multidão aglomerada junto à porta de vidro lá esperando a loja abrir. Lá de dentro ele, todo saltitante, dá tapas no vidro, em êxtase, correndo de um canto da fachada para o outro, do lado de cá, claro, como se fosse o Fred Mercury no palco do Live Aid. Desculpe, mas existe uma relação direta entre aglomeração e morte. Eu vou pular a parte da doença, porque aglomeração mata. Mata porque espalha o vírus. E a gente está vivendo a normalização do presidente da República e de empresários juntando pessoas como se tivéssemos superado essa crise. E nada acontece. Nada acontece. Os municípios têm portarias regulamentando a circulação, o uso de máscara continua obrigatório na maioria dos lugares, mas nada acontece. E nem vai acontecer. Esses 150 mil subnotificados que a gente atingiu só não são uma catástrofe maior porque o ano letivo foi todo online. Porque as casas noturnas, boates e bares fecharam por um longo período na maioria das cidades. Não há mérito nenhum do governo federal, muito pelo contrário. Continuam saindo estudos para mostrar que hidroxicloroquina é placebo. Nem o Trump usou, mas é ano eleitoral, aqui e lá nos Estados Unidos, vale lembrar. Essa política de deixar correr solto é estratégia eleitoral, interessa muito para todos os prefeitos e governadores aqui e para o Trump lá. Mas esse nem é o maior dos problemas. Para mim o maior dos problemas está no fato de que muita gente comprou a tese de que as mortes eram e são inevitáveis, que a contaminação de rebanho acabaria logo com essa palhaçada e todo mundo poderia voltar para a vida normal e salvar a economia. Argumento que é facilmente detonado pela realidade dos números. Se não tivéssemos fechado escolas, em alguns momentos estratégicos até o comércio, a gente veria o caos que Nova York viveu, que a Itália e a Espanha viveram. O pouco de dever de casa que a gente fez deu fôlego para não sobrecarregar hospitais, para o sistema de saúde aprender a lidar com a doença e salvar mais vidas, mas numa visão totalmente distorcida da realidade, muitos brasileiros olham para os números e como está em 150 mil, não em 2 milhões, ainda acham que os alarmistas exageraram, que não era desse tamanho, que o presidente tinha razão, quando é exatamente o contrário. Nós que levamos a sério, evitamos o pior, pelo menos até o momento.
Vou falar de mim, eu tenho uma pequena escola, a minha esposa é a gestora, mas nós somos os donos e eu participo das decisões estratégicas. Tenho muito orgulho, é uma escola presencial de ciência da computação, robótica, mídias sociais e esportes, e vai ter animação digital agora em 2021. Tem uma linda sede em Uberlândia, 250 alunos em unidades físicas. Desde o início da pandemia, o que a gente fez foi levar muito a sério a Covid-19. Não é propaganda, vocês vão entender. A gente viu a gravidade do momento. Ninguém na minha escola foi demitido por causa da crise, graças a Deus. É claro que o segmento da educação particular está enfrentando problemas gigantes como qualquer outro. Mas como a educação tem a possibilidade hoje de contar com o modelo online, a maior parte das instituições privadas correu atrás de ideias e ferramentas para oferecer a melhor solução possível. Foi o que nós fizemos. Enfrentamos a nova realidade, com muito, mas muito mais trabalho do que a gente já tinha. Porque muda a maneira do professor se relacionar com os alunos, muda a maneira de entregar o conteúdo. E eu tenho muito orgulho em dizer, orgulho pela equipe, porque eu sou só um cara que investiu no talento deles, que a gente passou pelo período de rematrículas de algumas turmas agora e tivemos 95% de retenção, ou seja, de rematrículas. Pais e alunos que confiaram no trabalho e viram os resultados. Mas nem todas as escolas conseguiram ou podem se adaptar. As escolas públicas têm um grave problema para funcionar online, que é lares em que o aluno não tem qualquer condição de aprender por esse formato. Falta espaço na casa para ele focar na aula. Falta computador, falta celular com internet. E tem também as escolas grandes, ricas, que teriam tudo para se adaptar à nova realidade e não conseguiram por incompetência ou por ganância, porque não quiseram investir muito num modelo, eu vou botar entre aspas, porque a gente não sabe o que vai virar o Brasil, temporário. E aí fica fazendo lobby para reabrir rápido, porque sem as instalações bonitas, os projetores multimídia, as salas com ar-condicionado, ela tem que focar em coisas que as colocam num nível de escola mais pobrinha. Educação, flexibilidade, capacidade de adaptação, proximidade com a comunidade de pais e alunos. O Brasil, que vai surgir depois da pandemia, vai ser diferente. Alguns segmentos sofreram por inteiro, mas a gente vai ver a verdadeira meritocracia nos diferentes resultados de empresas do mesmo setor. Porque meritocracia é isso, é vitória por mérito sob as mesmas condições. E o online, num certo sentido, obrigou o comércio e as escolas, por exemplo, a se nivelarem naquilo que deveria ser suas atividades fins. Pequenos comércios que já conseguiam se comunicar com os seus clientes num nível mais próximo, aqueles que já tinham os contatos no WhatsApp, que já tinham rede social forte, conseguiram vender fazendo entrega, indo atrás, venda ativa mesmo. Escolas com bons professores, boa metodologia pedagógica, antenadas na modernidade, conseguiram adaptar o conteúdo para enfrentar o ano e vão sobreviver. Mas enfim, o que eu quero dizer com esses exemplos é que foi a ação dos empreendedores em cima da nova realidade, não o negacionismo da nova realidade, que ajudou o Brasil a chegar a outubro com números bem menos piores do que os que a gente estaria vivendo se tivesse seguido a tal imunidade de rebanho logo de uma vez. E eu digo isso em termos de vidas salvas e também de empregos, porque auxílio emergencial não é emprego. O presidente se diz muito, mas muito preocupado com empregos, mas a síntese do plano dele para a economia é: morra logo quem tem que morrer para a gente voltar no pique. E com isso criaram-se duas correntes de pensamentos antagônicos: os que não querem expor as pessoas ao vírus antes da vacina e os que querem. Isso dividiu mais ainda o país que já estava dividido. E a gente vê nas ruas. Hoje, quando eu saio, de máscara, claro, eu sempre dou uma analisada discreta na expressão daquele cara que está lá andando sem máscara. Tem uma boa parte que está com um semblante normal. Mas se você, de máscara, olha, eu tô falando olha, não é para encarar o cara, tá? Olha para alguém que está sem máscara, a pessoa sabe que você está intimamente condenando ela. Eu estou condenando. E aí você vê dois tipos de reação. Os constrangidos, que desviam o olhar meio sem graça,
tipo, esqueci a máscara em casa, foi mouse, e os desafiadores que levantam o queixo e te encaram, como se você fosse o imbecil completo. Na hora que vier a grande conta a se pagar, a crise pós-pandemia, esses dois grupos terão visões bastante distintas sobre de quem é a responsabilidade. Os negacionistas vão olhar pra gente, que nem eu, e vão dizer que nós ajudamos a quebrar o Brasil. Nós vamos olhar para eles e pensar que falta de consideração vocês tiveram para com a vida humana. Me dá desânimo só de pensar nisso. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê like ou dislike, deixe seu comentário, ele é muito importante, torne-se membro para me ajudar a produzir se você puder. Se for sair, eu no seu lugar usaria máscara. Obrigado, profissionais de saúde, um ótimo domingo para todo mundo.